Boa noite. Uma alegria muito grande estar no querido estado de Pernambuco. Não vamos tratar sobre esses assuntos, mas é uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos pernambucanos, os batistas pernambucanos e gente de todo o Brasil, gente preciosa, homens e mulheres comprometidos com a obra do Senhor, com muita responsabilidade, gente que toma decisão, gente que trabalha intensamente, seja em associação, em convenção estadual, em outras organizações, colégios, seminários, executivos que estão a serviço da Convenção Batista Brasileira. Todos nós somos Convenção Batista Brasileira. Todos nós temos a mesma missão, que é viabilizar a cooperação entre as igrejas batistas no cumprimento da sua missão. A missão de fazer discípulos, a missão de multiplicar de acordo com a grande comissão. Então nós estamos comprometidos com a mesma missão, a missão da Convenção Batista Brasileira. E todos nós, irmãos, temos muita responsabilidade. Todos nós temos que corresponder com expectativas de Deus que nos chamou, expectativa da família, expectativa das pessoas, das organizações, da própria denominação, expectativa das igrejas. A vida de um executivo é uma vida muito intensa. A vida dos executivos é uma vida muito intensa. Um executivo de uma convenção estadual, pastor João, é uma vida muito intensa, imagino, tantas questões, tantas demandas. Nós temos muito trabalho. Se ficarmos à disposição, trabalhamos 24, 48, 100 horas por dia e nunca termina, e sempre tem demanda, sempre tem alguém querendo mais, e nós não conseguimos atender todos em tudo e as expectativas de todos. Imagino que a função do executivo é uma função de um nível de estresse significativo e que precisamos, irmãos, ter muita graça de Deus. E momentos como esse, pastor Isaías, são refrigérios, são oásis. Eu acho que para nós, pelo menos para mim, agora completando 9 anos em junho que eu estou na junta e tenho participado, se não me falha a memória, eu acho que participei quase de todos, se não de todos, eu acho que todos eu participei. Isso para mim sempre tem sido uma bênção, participar desses eventos, palestras que nos traz bálsamo, insights, oportunidades para a gente compartilhar e crescer. E também é um tempo de compartilhamento, de crescimento entre a gente. Então é um tempo muito precioso esse aqui para nós, que somos executivos, que estamos a serviço do reino de Deus, a serviço da nossa convenção. E todos nós, que temos uma vida tão intensa, de tanto trabalho, e que precisamos de momentos realmente como esse. E o tema o pastor Isaías já mencionou, as questões envolvendo igreja multiplicadora, gestão, e isso é relacionado com as organizações, com as convenções estaduais e as demais organizações, tanto dentro da convenção estadual como dentro de toda a Convenção Batista Brasileira. E esse é um tempo muito precioso de estarmos juntos, compartilhamos da mesma visão, da mesma perspectiva, dos mesmos desafios. E eu tenho certeza que esse tempo será um tempo muito abençoador na vida de todos nós. E cada um de nós, irmãos, está nisso porque Deus nos chamou. Cada um de nós tem uma experiência de chamado. Nós estamos correspondendo a princípio com aquilo que Deus falou no nosso coração em algum momento da nossa vida em relação à função que nós estamos ocupando. Nós estamos correspondendo com a expectativa do Senhor, ou seja, é uma função exercida com uma origem de um relacionamento com Deus, em cima de uma questão espiritual, em cima de uma chamada, de uma vocação. Isso é grande, isso é bonito, isso não é uma questão, não é um concurso que nós nos inscrevemos e passamos e fomos exercer uma função porque passamos num concurso. Não, na verdade, cada um de nós aqui está onde está porque tem a convicção que Deus nos chamou para esta posição. E eu acho que aí a responsabilidade é muito grande, pois nós estamos onde estamos, fazendo o que estamos fazendo, porque Deus nos chamou e nós queremos corresponder
com a chamada, corresponder com a expectativa do Senhor. Então toda essa trabalheira, tudo isso, se nós não estivermos motivados pela chamada, às vezes fica frustrante. Se nós não estivermos motivados porque Deus nos chamou, porque nós estamos correspondendo com Ele, às vezes nos decepcionamos. O que nos motiva? O que motiva o nosso coração? O que motiva o líder? O que motiva as nossas decisões? O que motiva o investimento das nossas energias, do nosso tempo, naquilo que nós estamos fazendo? O que motiva de fato as nossas atitudes e os nossos hábitos? O que está por trás disso? O que nos motiva a cada manhã a sair de casa? O que nos motiva a viajar, a participar de tantos eventos, de tantas reuniões? Porque se tem um negócio que os batistas gostam é de reunião. Reunião é um negócio bênção de Deus. Participar de tantas reuniões e conversar com tanta gente, ouvir tanta gente. O que nos motiva a isso? O que nos motiva a planejar, fazer relatório, apresentar relatório, ser questionado, ser perguntado, ser contestado, ter ideias divergentes, enfim, o que nos motiva a tudo isso? O que está por trás de tudo isso? Exercer apenas uma função ou corresponder com a expectativa de Deus? Liderar a visão de Deus para esse tempo que Ele nos chamou, que Ele nesta geração tem nos colocado em posições de liderança. Irmãos, o cristianismo, não tem dúvida, é o maior movimento que tem influenciado a humanidade. O cristianismo tem influenciado a humanidade em todas as áreas ao longo da sua história. Jesus, ele veio e tinha uma missão muito clara, que era buscar e salvar o que estava perdido. Jesus tinha objetivos claros. Jesus tinha planos muito bem traçados, muito bem definidos. E ele veio colocar em prática esses planos, empreender ações super estratégicas para iniciar um grande movimento de multiplicação de discípulos com uma visão tão ampla de alcançar de Jerusalém até os confins da terra. Se nós extrairmos o planejamento estratégico implementado por Jesus, à luz da visão e da sua missão, da visão dele e da missão dele também, do reino dele, a missão dele, e tudo que ele empreendeu, e quando ele diz em Atos 1:8 que é de Jerusalém até os confins da terra, se nós extrairmos o planejamento dele, nós vamos ver que tem coisas ali extraordinárias, ações fantásticas, e o Espírito dele continua implementando toda a estratégia de implementação da igreja e da multiplicação de discípulos depois que ele retorna, e a continuidade disso vem ao longo dos anos, vem ao longo da história. E a estratégia dele, as ações dele, né, dentro dessa implementação, esse movimento de multiplicação de discípulos, ele começa então formando, preparando líderes, desenvolvendo líderes. Se nós pensarmos na estratégia de Jesus, na estratégia de implementação desse movimento de multiplicação de discípulos, de estabelecimento da igreja dele, a grande ação estratégica dele, a ação angular, e quem lê aquele livro, O Poder do Hábito, vai entender bem o que é uma ação angular. A ação angular dele para a implementação de todo esse movimento é a formação de líderes. A estratégia dele está baseada na formação de líderes. Um dos princípios de igreja multiplicadora, e aí, pastor Isaías, a gente quer começar essa conversa que vai se desenvolver durante esses dias aqui, e não tem como a gente fugir disso, o desenvolvimento, a formação, a capacitação, o investimento na liderança. E ele começa o movimento assim. E ele confiou nesses líderes que ele formou, um movimento que deveria chegar até os confins da terra. Era muito grande. A visão dele, a expectativa dele era gigante para aquele pequeno grupo de pessoas. E nós não estamos fora desse contexto. Nós somos a continuidade desse movimento. E na verdade, quando nós ocupamos a liderança, a nossa primeira tarefa como líderes, a principal tarefa como líderes, é formar outros líderes. É investir no desenvolvimento e na formação de outros líderes. Se nós partirmos do princípio dessa ação angular estratégica do Senhor Jesus, que ele investiu na formação de líderes.
E nós temos a necessidade, a obrigação de cumprir essa tarefa, investir na formação dos líderes, por duas razões. A primeira é pela manutenção, pela continuidade do movimento. Nós somos líderes sempre em transição. Nós estamos dando continuidade ao que os líderes que vieram antes de nós fizeram. E que nós temos que passar o bastão para outra geração de líderes. Então, o investimento, se não investirmos na formação de líderes, não multiplicarmos como líderes, nós podemos parar o movimento, nós podemos matar o movimento aqui. Então, por duas razões. Uma é para a continuidade do próprio movimento. E a outra é pela ampliação, pela expansão do reino de Deus. Então, nós como batistas, a gente olha para trás, irmãos, e pega lá de 1800 e alguma coisa, não chego lá no tempo do pastor Isaías, mas a gente vê uma nuvem de líderes que vieram antes de nós. Alguns ficaram na história, foram registrados pela história, outros não. Mas antes da gente, tem centenas e centenas e milhares de líderes no Brasil que Deus usou, que investiu em outros e assim sucessivamente. Nós somos parte de um grande movimento de multiplicação de discípulos e de líderes. Então a nossa tarefa é dar continuidade, tanto à multiplicação de discípulos, quanto à multiplicação, à formação de líderes. O líder não é o exercício de um poder solitário para cumprir alguma tarefa. Líder é exercer a influência e formar outros líderes, e investir na formação de outros líderes, é fazer parte de um grande movimento iniciado por Jesus. Então a importância da liderança, a importância da formação de líderes é um dos princípios da igreja multiplicadora. Se a igreja local, se a associação, se a sua organização, se a sua convenção não estiver investindo mais de forma intencional, estruturada, planejada, bem arquitetada, na formação, no desenvolvimento e na multiplicação de líderes, irmãos, nós poderemos inviabilizar esse grande movimento, que em alguns lugares do planeta, esse movimento, ele arrefece, em outros lugares ele cresce, mas em alguns lugares como a Europa tem arrefecido. E se formos avaliar direitinho, tem várias causas, e uma delas é a questão da formação de líderes. E aí, pastor Ximenes, os seminários, a formação de líderes, hoje, nos seminários, para nós como povo de Deus, os seminários ocupam uma das posições mais estratégicas e importantes. Se os seminários falharem, nós não teremos futuro. Eu queria repetir essa frase. Se os seminários falharem, nós batistas não temos futuro. Se nós não tivermos líderes para atender a demanda das igrejas locais existentes, no seu cenário, no seu contexto de hoje, o hoje que tem tantas implicações e demandas para a igreja local, bem diferente que 50 anos, não vamos entrar nessa discussão, mas os seminários precisam preparar líderes para a igreja local e preparar líderes para a expansão e o crescimento do reino, para alcançar, dentro da visão de quem começou tudo, até os confins da terra. E aí, eu sei que uma das estratégias principais do reino do diabo, do reino das trevas, é inviabilizar a formação de líderes na igreja do Senhor Jesus, numa denominação. Porque se ele conseguir isso, ele estanca o processo. E aí que nós temos que ter discernimento espiritual, irmãos. Pastores, líderes, irmãos e irmãs, de orar e nós não permitirmos que o diabo inviabilize a formação de líderes na nossa denominação. E saber das implicações no futuro, se nós falharmos hoje na formação de líderes, que é fundamental para o reino de Deus. E isso, a gente tem que ampliar a visão na formação de líderes, que não vem só quando que não começa apenas quando alguém surge na igreja e diz: olha, eu fui vocacionado, eu sou vocacionado, tem um culto, alguma coisa assim, um culto missionário, uma transa, alguma coisa. Não, eu sou vocacionado. Esse processo, ele começa lá no berçário,
na classe de crianças, entre os embaixadores, entre as mensageiras, entre os juniores, entre os adolescentes. A formação de liderança é tema que tem que estar, é princípio que tem que estar sendo trabalhado pela igreja em todo o tempo, em todas as esferas, em todos os ambientes da igreja. A formação, o desenvolvimento de líderes dentro do processo de discipulado, dentro do processo do relacionamento discipulador. E aí eu ampliaria essa conversa aqui, porque eu quero já entrar de fato no que a gente veio falar, apenas é uma palavra aqui introdutória, e eu ampliaria, irmãos, a questão, não somente formar líderes para atender a demanda da igreja local, mas formar líderes para atender a sociedade. A igreja local se arriscar também a investir na formação de líderes. Não que a igreja vá exercer o papel, mas quantos professores estão nas escolas, nas universidades, que são membros das nossas igrejas, quantos exercendo funções importantes em tantos lugares do nosso país, mas que nem sempre foram direcionados numa visão de liderança pela igreja, para que exerça os princípios de liderança cristã onde estão atuando. E também aproveitarmos essas oportunidades para liderarmos a mudança, a transformação na nossa sociedade. Mas esse aí é um outro tema, para um outro tempo. Dá uma clicadinha aí, meu irmão. Um líder multiplicador. Irmãos, uma das coisas que se espera do líder, vai aí. O líder precisa, pode clicar todas, né? O líder precisa ser, ter e fazer. Mas uma das coisas que nós líderes estamos sempre preocupados, especialmente nós executivos, é com isso aqui, fazer. Nós temos uma necessidade, o tempo todo nós somos demandados por fazer, e nós fazemos, produzimos, etc e tal. Aliás, os nossos relatórios, eles são sempre de quê? De atividades. Todo relatório é assim, de atividades. Acho que o nosso lá é no artigo 54, né, pastor Sócrates? Artigo 54, o relatório diz lá, as atividades e tal, e tal, e tal. Eu estava vendo o relatório da Convenção Carioca sexta-feira, o pastor Nilton dando uma folheadinha lá, eu estava lendo o relatório de atividades lá do irmão. E assim, todo mundo quer saber o que está fazendo, e tem que fazer. E está fazendo. Então, nós, irmãos, a gente está muito focado no fazer, e nós estamos fazendo, e todo mundo está esperando, e a gente quer corresponder com todo mundo, trabalhamos feito loucos, fazemos, e a gente quer ser aprovado, quer ser valorizado e reconhecido como alguém que faz a coisa acontecer. É isso aí. Se você assume qualquer organização, não vai ser diferente não, tanto no meio batista quanto fora. Você está achando que é só aqui? Não é não. Se você assumir a direção de uma empresa, um departamento, a gerência em alguma organização, qualquer que seja ela, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, ou no governo ou fora do governo, a expectativa de todo mundo, da equipe, para quem te convidou, para quem te contratou, é que você produza, que você faça as coisas acontecerem. E o líder precisa fazer, o líder precisa trabalhar, precisa produzir muito. E esse negócio, às vezes, causa um probleminha para nós, que a gente fica muito concentrado no fazer, e atira para tudo quanto é lado, e às vezes olha o que o outro está fazendo, tenta copiar, tenta fazer semelhante ao outro, lá está dando certo, eu também vou fazer, e a gente vai fazendo, e entra numa roda viva de fazer, e, enfim. Mas antes de fazer, a gente precisa ter. A gente precisa ter 3 coisas importantes, o líder precisa ter. Ele precisa ter visão, ele precisa ter objetivos e ele precisa ter estratégia. Ele precisa ter a visão, e dessa visão ele precisa ter os objetivos, e para viabilizar, alcançar esses objetivos, ele precisa ter a estratégia. Então ele está numa posição, tem a visão, e nesta visão ele constrói os objetivos, e ele precisa ter uma estratégia. Antes de sair fazendo e atirando para tudo quanto é lado, o líder precisa pensar qual é a visão, quais são os objetivos e qual é a estratégia. Isso eu vou tocar mais na frente. Mas antes de ter também a visão, os objetivos, a estratégia, o líder precisa ser. Às vezes temos e queremos fazer,
mas não somos. Pode passar a próxima tela? O líder precisa ser, e aqui focando bem no nosso caso, pode clicar todas, meu irmão. O líder precisa ser segundo o coração de Deus, íntimo de Deus, cheio do Espírito, íntegro, santo, espiritual, cheio da graça de Deus. E aí você pode colocar mais um tanto de coisa extraída da palavra do Senhor. O líder precisa ser, antes de tudo, íntimo de Deus. O líder, antes da visão, ele precisa ser íntimo de Deus. Antes dos objetivos, precisa ser íntimo de Deus. Antes da estratégia, ele precisa ser íntimo de Deus. Antes de sair fazendo, ele precisa ser íntimo de Deus. Porque é na intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, que ele vai encontrar a visão e os objetivos serão construídos e as estratégias surgirão. Porque se Deus não agir, irmãos, não vai acontecer nada não. Às vezes nós estamos com muitos planos, com muitas ideias, muitas estratégias, muitos objetivos e queremos fazer muita coisa, mas nós estamos sem intimidade com Deus. A gente não sabe o que Deus quer da gente. Uma das coisas que João Batista deixa claro para umas pessoas que estavam questionando sobre batismo com ele lá, que o pessoal estava indo agora só para o lado de Jesus, para batizar lá pelo lado de Jesus, João Batista diz assim: olha, eu não sou o Cristo, eu fui enviado adiante dele, eu sei qual é a minha missão, eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou, está muito claro, eu estou correspondendo com a expectativa dele, a visão, os objetivos e a minha estratégia de ministério foram extraídas da minha intimidade com Deus, daquilo que Deus espera de mim como líder. E o que eu estou fazendo corresponde com essa visão construída a partir da minha intimidade, do meu relacionamento com Deus. Porque a gente corre o risco de fazer muito, sem ter a visão certa, os objetivos certos, a estratégia certa, e sem ter intimidade com Deus, irmãos. E é possível você liderar uma igreja, pregar, administrar, exercer os ofícios pastorais, você dirige sem ter intimidade com Deus. É possível. E a igreja até cresce. E dá alguns resultados, sim. Ser um líder religioso sem intimidade com Deus. E a base é um líder multiplicador. A primeira questão fundamental na vida dele é a intimidade com o Senhor. É o relacionamento dele com Deus. Dá um líder na Bíblia, chamado para liderar a visão de Deus, grandes objetivos, grandes estratégias, que não eram íntimos do Senhor. Sem chance, irmãos. Sem chance. Vamos nos estressar, vamos bater, trabalhar, correr, nos estressarmos e não chegaremos em lugar nenhum se nós não partirmos do ponto da intimidade com Deus para construir todo um conjunto de ações a partir da visão, dos objetivos que o Senhor vai colocando no nosso coração e usando pessoas para nos ajudar a enxergar, para nos ajudar a entender e trabalhando todos numa mesma perspectiva, que é a perspectiva do reino de Deus. Acho que nós precisamos ter esse cuidado de continuar fazendo, claro, mas a gente precisa ter a visão, objetivos, estratégia e intimidade com Deus. E esse ponto, irmãos, a igreja multiplicadora resgata esses valores, esses princípios bíblicos tão importantes e tão presentes na história dos batistas, e esse ponto de vida com Deus, de relacionamento com Deus. Líderes que têm intimidade com Deus e que vão investir na multiplicação de discípulos, não numa perspectiva apenas de ter uma igreja grande, mas sim de expandir o reino de Deus. Porque a multiplicação de discípulos não é visando o crescimento da igreja local para sermos pastores das maiores igrejas ou líderes da maior denominação. O movimento de multiplicação de discípulos, irmãos, a multiplicação de discípulos visa
alcançar pessoas para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para a glória do Senhor e não para a minha glória pessoal. Se alguém investe nas estratégias de multiplicação para o crescimento da igreja local, visando o sucesso do meu ministério, está equivocado. A igreja multiplicadora foca no crescimento, sim, na multiplicação de discípulos, não visando, trazendo como motivação, eu quero ser o líder da maior igreja e por isso que eu vou buscar uma estratégia de crescimento. Não, a multiplicação de discípulos, a estratégia de crescimento não é visando a glória de algum líder para ser o melhor e o maior, mas sim o crescimento do reino de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Algumas pessoas às vezes levantam questionamento, não, mas por que isso? Isso aí visa só, isso é carnalidade, porque quer crescer. Não, nós queremos que as igrejas batistas cresçam, mas não naquela visão de que queremos crescer para sermos os maiores. Queremos crescer para honrar aquele que nos enviou e cumprir a missão que ele nos deu de multiplicar discípulos. A alegria não está ser pastor da maior igreja. A alegria está no cumprir a missão e glorificar aquele que nos chamou, obedecendo a sua vontade. Algumas coisas disso que eu estou falando eu aprendi com o senhor, pastor Nilton, na nossa convivência na junta. Porque nós discutimos muito essas questões de crescimento, de multiplicação, e que há muita gente ambiciosa. A ambição no coração dos líderes para ser pastores das grandes igrejas e ser o maior, e chegar é o cara, e o maior é ele. E o que nos motiva a multiplicar discípulos não é ser o líder da maior denominação, da maior igreja, ou da maior associação, da maior convenção. Não, o que nos motiva é alegrar o coração dele, que nos enviou para multiplicar discípulos. Pode passar para a próxima, meu irmão, que eu queria andar aqui, que o pastor Isaías falou que tem 1 hora e eu acho que eu já falei até metade disso. Pode passar, visão, objetivos e estratégia. Irmãos, o líder precisa ter isso. Se o líder não tem a visão, ele não sabe para onde está indo. E se essa visão não lhe dá objetivos, e se em cima desses objetivos ele não tem estratégia, ele não tem como caminhar. Porque a estratégia, ela vai viabilizar a visão. E os objetivos, obviamente, serão estabelecidos com base nessa visão. Então, o líder precisa estar consciente disso. Pode passar, meu irmão. E a partir disso, ele vai fazer. Agora, o que ele vai fazer? Segura só um pouquinho. Só sendo mais ou menos um líder que tem intimidade com Deus. Tira aquela comunicar lá, meu irmão. Não consegue não, né? Aí está indo para frente. Muito bem. O líder precisa, a partir da visão, dos objetivos e da estratégia, ele precisa planejar. Ele precisa ter um plano. Então agora, íntimo de Deus, com a visão, com os objetivos, com a estratégia, ele precisa organizar isso num plano. O que é o plano? O plano vai ser o conjunto de ações que ele vai empreender para viabilizar os objetivos e viabilizar a visão. Ou seja, na verdade o plano é a execução da estratégia. Ele vai se organizar. Ele não vai apenas fazer. Ele tem intimidade com Deus, ele tem a visão, agora ele vai fazer. E o que é que ele vai fazer? 4 coisas básicas, agora que ele tem o plano. Qual é a tarefa do líder no dia a dia, em termos de gestão de uma visão? O objetivo do seminário é essa gestão da implementação da visão de igreja multiplicadora em todas as esferas da nossa denominação. Então, se nós temos uma visão, temos objetivos, temos estratégia, nós temos um plano, a gente precisa agir para que isso se torne realidade. Primeira coisa, comunicar. Segunda coisa, capacitar. Terceira coisa, liderar. Quarta coisa, mobilizar. Isso é o dia a dia de um líder. O líder precisa, em todo tempo, comunicar
comunicar a estratégia, comunicar a visão, comunicar os objetivos. Em todo tempo, ele tem que alimentar isso de várias maneiras. O líder precisa ter uma estratégia, um plano de comunicação. O líder precisa ter o plano de comunicação da visão, das suas estratégias, dos seus objetivos, em todos os níveis da sua organização. Eu vou mencionar um pouquinho daqui a pouco. Se você não tem uma estratégia de comunicação com a sua equipe, e usando hoje tantos canais de comunicação que nós temos, mas uma estratégia eficaz, e que você precisa acompanhar e mensurar se de fato está acontecendo. Porque se não conseguiu comunicar, a culpa é sua. A culpa é do líder. Se a comunicação não chegou lá, a responsabilidade é sua. Não é de quem está lá do outro lado, não. É nossa. Então, não, nós temos às vezes boas intenções, uma boa visão, bons objetivos, coisas boas, temos ótimos projetos, muitos bons planos, mas não comunicamos, não sabemos comunicar, não temos um plano de comunicação. Às vezes mencionamos e achamos que as pessoas virão, mas não virão. E a gente tem que ter uma estratégia de comunicação, às vezes, para os vários níveis da sua organização. Fazer, capacitar. Qual é o nosso plano de capacitação? Mas capacitar em quê? Em capacitar na estratégia. Se tem, qual é a estratégia? Qual é dentro da visão, dentro dos objetivos? Vai capacitar na estratégia. E qual é o plano de capacitação dentro da organização? Nos seus vários segmentos. Capacitar. Muito bem. Liderar. Você precisa ser o líder da visão, o líder da estratégia, o líder dos objetivos. E aí você precisa ser o exemplo. E você precisa liderar outras pessoas. Liderar não pelo poder, porque não se lidera com poder, se lidera com influência. Poder não lidera ninguém. Pode até por algum tempo ter alguns subordinados que se submetem por uma questão de falta de opção, mas não vai conseguir liderar, porque liderança não é poder, liderança é influência. E influência se influencia com atitudes, com exemplos. Influência não é com discursos, é com atitudes. Vida na vida. Vida na vida. Passa aí, rapidamente, meu irmão, que eu queria chegar lá, que esse tema aqui. Bom, pode passar rapidinho, que assim, só para a gente entender. O líder tem visão, objetivos, estratégia, ele tem que ter um plano, ele vai comunicar, capacitar, liderar, mobilizar. Aqui o outro ponto, o líder mobiliza, motiva. Se você não está motivado em relação à visão e estratégia, você não vai levar ninguém com você. Então outra tarefa do líder é mobilizar. Mobilizar, irmãos. O líder comunica, capacita, lidera e ele mobiliza. Mobiliza. Mobiliza na visão, nos objetivos. Agora quem? E no nosso caso aqui específico, equipe, igrejas, líderes e igrejas. No caso aqui nosso, como Convenção Batista Brasileira, nos seus vários segmentos, estadual, organizações auxiliares, todos nós aqui temos uma equipe. Então, essa equipe, nós temos responsabilidade em comunicar, capacitar, liderar, mobilizar dentro da visão, objetivos e estratégia, e também influenciar líderes e igrejas, comunicar com a equipe, capacitar a equipe, liderar a equipe, mobilizar a equipe, comunicar com líderes, capacitar líderes, liderar líderes, mobilizar igreja e mobilizar líderes, comunicar com as igrejas, capacitar as igrejas, liderar as igrejas e mobilizar as igrejas. E aí, pastor Flávio, eu acho que o papel da convenção, o papel de missões nacionais, o papel da União Feminina, o papel do seminário é comunicar, capacitar, liderar, mobilizar lá a sua equipe, líderes no seu âmbito, na sua esfera de atuação, e as igrejas na sua esfera de atuação. Mas em quê? Na visão, nos objetivos e na estratégia. Quais são os objetivos? Nossos objetivos de multiplicação de discípulos, formação de líderes, plantação de igrejas. Os objetivos que decorrem destes, o crescimento das igrejas, o alcance de cidades, no alcance de bairros, o discipulado.
E aí nós temos muito bem, nós temos uma visão, objetivos, estratégias, como disse o pastor Isaías aqui, um momento que nós estamos vivendo histórico. Nós batistas não estamos com nada novo, não tem profecia nova nem profeta novo. É coisa nossa que vivíamos há muitos anos, na década de 40, 50, 60, 70, coisa que a gente está resgatando. Coisa nossa, sendo resgatada, e que nós vivemos isso, mas nós precisamos comunicar, capacitar, liderar e mobilizar equipe, líderes e igrejas. Todos, em todo esse processo. Agora, essa questão de investir, irmãos, na formação de líderes, você comunicar, capacitar, liderar, mobilizar para formar líderes. Olha, Jesus, ele tem assim, é para nós o exemplo. E Jesus, ele investiu na formação de líderes. E às vezes algumas pessoas, olha, como que a gente pode investir na formação de líderes? Vamos mandá-lo para o seminário? Irmãos, formação de líderes é um processo de discipulado contínuo. E o que a gente percebe é que Jesus investia na vida daquele pessoal. E quais eram os métodos que Jesus usava? Vamos lá, o que Jesus fazia com aquela turma de líderes dele? Jesus orava com eles? Jesus orava com eles. Jesus gastava tempo. Se você quer formar líderes, você precisa gastar tempo para orar com as pessoas que você está investindo nelas como líderes, para formá-las, para desenvolvê-las como líderes. Jesus gastou tempo com eles, orou com eles. Jesus convivia com ele, gastava tempo, por exemplo, fazendo refeições com eles. Você vai ter que gastar tempo, porque nesses momentos de relacionamento, você vai ter oportunidade para investir, para interagir com essas pessoas. Jesus orava com eles, Jesus comia com eles, Jesus sentava à mesa com eles, Jesus andava com eles, Jesus empreendia, Jesus trabalhava com eles, Jesus desenvolvia ações com eles presentes, para que eles participassem de parte destas tarefas, mesmo às vezes dando um chute fora, mas participavam, e Jesus mantinha o curso da ação para mostrá-los onde ele queria chegar. Mas Jesus envolvia o tempo todo. E a gente vai vendo nos evangelhos que tem algumas coisas que Pedro fazia não dava muito certo, mas ele estava incluído no processo, nas ações de Jesus. E Jesus investia na vida deles o tempo todo. Jesus ensinava falando, ensinava fazendo, ensinava dando oportunidades, caminhando com eles e gastando tempo com eles. Irmãos, não tem como nós investirmos, pensarmos em formação de líderes, multiplicarmos líderes, se não gastarmos, não estivermos dispostos a investir nossas vidas na vida de outras pessoas. Orar com elas, não só nas emergências, mas ter um plano de oração com aqueles que nós estamos investindo como líderes. Gastar tempo para executar projetos juntos, trabalhar juntos, sentar à mesa juntos. E isso, quem lidera precisa entender isso. E isso não é uma eventualidade, isso precisa ser uma coisa planejada, direcionada, intencional. Investir na formação de líderes. E a gente vem nisso já desde um processo de discipulado, com aqueles que estão conosco e com aqueles que vão se chegando. Multiplicação de líderes. Passa mais uma tela aí, meu irmão. Planejar, comunicar, capacitar, liderar e mobilizar são imprescindíveis ao líder. Pode clicar aí, aqui esse gráfico ficou. Então aqui, a visão, objetivos e estratégia. Aí eu preciso comunicar, equipe, líderes, igrejas, capacitar equipe, líderes, igrejas, liderar equipe, líderes, igrejas, mobilizar equipe, líderes e igrejas. Digamos que esse seria assim, um plano de ação básico, se nós queremos implementar uma visão, objetivos e uma estratégia num contexto no qual nós estamos liderando. Lembrando que antes de ter, a gente precisa ser. Antes de fazer, precisa ter e precisa ser. Senão a gente fica só fazendo, sem visão e sem saber realmente o que Deus quer da gente. E voltando à questão com Jesus, no investimento dele em relação
aos líderes, irmãos. Logo ali no começo do Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus começa com André, depois vem Pedro, e daí Filipe, e tem uma cena interessante, muito interessante. É quando Filipe encontra um moço chamado Natanael e diz para ele assim: olha, nós encontramos um moço aí, eu acho que é o Messias, ele é lá da Galileia. Aí Natanael falou o quê? Vem alguma coisa boa lá de Pernambuco, lá da Galileia? Ato falho aqui, Deus é bom, corrigir a tempo. Aí Filipe falou para ele: não, você precisa ver, não são as minhas palavras que vão te convencer, mas você precisa ter uma experiência com ele. Não são as nossas experiências que vão convencer as pessoas que Jesus é o melhor, é a experiência que elas vão ter com Jesus. A nossa missão como formadores, como multiplicadores de discípulos, não é convencer as pessoas que Jesus é melhor e que elas assimilem a nossa ideologia e se tornem membros das nossas igrejas, mas é levá-las a terem uma experiência elas mesmas, elas descubram que Jesus é o melhor. Isso é fundamental no discipulado. A gente não forma membros de igreja, a gente forma discípulos de Jesus. Não é convencer, ter argumento suficiente para mudar a ideia de alguém, mas levar as pessoas a ter experiências com Jesus. Filipe falou para ele: não, vamos lá, você precisa conhecer o moço da Galileia. E aí, quando Natanael chega diante de Jesus, ele fala 3 coisas fundamentais no discipulado, fundamentais na formação de liderança. Primeiro ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Rabi quer dizer mestre. Se ele reconhecia Jesus como mestre, eu quero aprender contigo. E ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu confio no Senhor, eu te reconheço como Deus, e tu és o Rei de Israel. O Senhor é quem vai governar a minha vida, eu vou me submeter ao Senhor. Natanael ali diz: Jesus, o Senhor é o meu mestre, é o meu Deus e é o meu Rei. Nessa relação de discipulado, temos que olhar para Jesus como mestre, como Deus, como nosso Senhor, confiar nele, e ele é o nosso Rei. Nós nos submetemos a ele, nos submetemos ao governo dele. E aí começa o processo discipulado e o processo de formação de líderes, nessa submissão ao senhorio, à soberania, ao mestre Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Passa rapidinho, meu irmão. Ali já apareceram umas coisas. O líder multiplicador é responsável pelo desenvolvimento de sua equipe. A principal tarefa do líder multiplicador é formar novos líderes. A eficácia de um líder deve ser avaliada com base no desenvolvimento de sua equipe. Nenhum líder vai a lugar algum sem uma equipe capacitada e comprometida com a visão. O líder multiplicador não tem medo de ter pessoas de alta performance em sua equipe. Ele busca se cercar de pessoas competentes. Os melhores líderes são aqueles que conscientemente promovem o desenvolvimento de sua equipe. Investe na multiplicação, no crescimento e no desenvolvimento da sua equipe. Não apareceu a tela ali, irmãos, mas essas aqui são algumas ideias tiradas de um dos livros do John Maxwell. Coisa muito interessante, não me lembro o nome do livro, mas algumas ideias aí são dele, algumas frases dessas aí são dele, do John Maxwell. Vale a pena, tem alguns materiais interessantes que ele publica nessa área de liderança. Formação de líderes é a chave para o crescimento e para que a Igreja Batista no Brasil continue realizando essa grande obra, esse grande empreendimento que Deus nos confiou. Formação de liderança. Líderes multiplicadores precisam ser, ter, fazer. Fazer o quê? Comunicar, capacitar, liderar e mobilizar. E aí nós voltamos para dentro das nossas organizações. Temos a estratégia, temos os objetivos, temos a visão, temos. Qual o plano agora? Como vamos estruturar esse plano? E o que vamos fazer daqui para frente para comunicar, capacitar, liderar e mobilizar.